Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Fala, meus brothers, guerreiros da pista e da vida, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Christian do canal Fala Christian X e quero dar aí um bom dia para todos os meus brothers aqui que fazem parte dessa família aqui do nosso canal, tá? Seja bem-vindo você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, tá? Espero que de alguma forma todo e qualquer conteúdo que eu venha postar aqui no canal venha agregar para você, venha te ajudar de alguma forma, assim como ajuda muitos brothers aqui que já fazem parte desse canal desde o início, tá? Desejar uma ótima semana aí, que a semana seja produtiva e abençoada para todos nós. Pois é, meus brothers, o conteúdo que eu trago hoje é em relação ao ocorrido aí, há alguns dias atrás, o brother nosso que acabou perdendo a vida aí num acidente provocado por uma pessoa inconsequente, irresponsável, né? Que pegou na direção depois de ter saído de uma noitada, sabe-se lá o que ele possa ter consumido para provocar um acidente nessa proporção. E a pergunta que vem aqui: existe justiça nesse país? A justiça será feita? Será que ela vai ser feita? Porque parece que nesse país, para quem tem dinheiro, a justiça não bate a porta. Ela só vai atrás de quem não tem dinheiro, de quem é pobre. Não é verdade? Não é assim que funciona? Se o cidadão aqui no país tem dinheiro, ele consegue comprar tudo e todos. Pelo menos é o que eu vejo na maioria das vezes acontecer. O que esse cidadão fez, o que ele provocou na vida de uma família, que ele estragou uma família, né? O que ele provocou, nada paga. Nada paga, nada vai trazer de volta aquele pai, aquele marido, né? Aquele filho, não é verdade? Nada vai trazer ele de volta, né? E ao meu ver, ele deveria ser indiciado mesmo como homicídio doloso, que é o que teve a intenção de matar. Porém, aconteceu tudo dessa forma que nós vamos ver aqui no vídeo, na reportagem aqui do Domingo Espetacular. Tá? Todos os créditos aí ao Domingo Espetacular. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link de toda a reportagem que eu vou exibir aqui agora no canal. Todos os detalhes, em que trâmite anda aí as investigações, né? E qual desfecho será que vai ter essa história trágica aí para essa família, para esse filho que perdeu um pai, para a esposa que perdeu um marido, né? É como eu disse, nada vai trazer esse marido, esse pai, esse filho de volta. Nada vai trazer, entendeu? Mas pelo menos a justiça tem que ser feita. Pelo menos a justiça tem que ser feita. Eu, como instrutor de autoescola formado, eu não exerço mais a profissão, mas eu tenho meus conhecimentos, né? Na reportagem vocês vão poder observar que eles dizem que a habilitação dele está suspensa. A habilitação dele já deveria estar cassada, mesmo porque ele é reincidente. Ele já tinha a sua habilitação como suspensa no ano passado, onde ele teve que fazer reciclagem, tá? Para readquirir o direito de dirigir, porque a habilitação dele já havia sido suspensa uma vez pelo excesso de multa, ou seja, excesso de infrações. Vocês podem observar na reportagem que eu vou exibir aqui para vocês daqui a pouco, que o cara não mede as consequências. O cara é reincidente em várias infrações, ou seja, filhinho de papai, não tem responsabilidade com nada. Na reportagem fala o empresário, que empresário? Isso aí é filhinho de papai, sustentado pelo papai e pela mamãe. Então, assim, é uma sensação de impunidade, de impotência com relação a quem tem dinheiro, poder fazer de tudo nesse país. Olha, eu não sei, eu não tenho palavras para descrever o sentimento ao assistir essa entrevista. Eu não vou esconder que eu chorei. Eu chorei, principalmente no final, com o depoimento do filho do nosso brother que perdeu a vida aí nas mãos de um inconsequente. Vou colocar a reportagem para vocês aí. Fique com a reportagem. A Polícia Civil de São Paulo voltou a pedir a prisão preventiva do dono de um carro esportivo de luxo que matou um motorista de aplicativo. Os filhos do motorista morto falaram com o Domingo Espetacular. A família espera que a justiça
puna os responsáveis pelo acidente. A reportagem especial é do apresentador Reinaldo Gotino. O flagrante de uma batida a 135 km por hora. O carro esportivo de luxo, pilotado por um empresário, mata um motorista de aplicativo na madrugada de São Paulo. Aí ele passou por nós e acelerou. Uma semana depois, surgem novas revelações, enquanto muitas dúvidas permanecem. O homem que provocou o acidente estava ou não embriagado? Por que ele não foi preso em flagrante? E ainda, por que deixou o local sem ter feito o teste do bafômetro? Hoje, domingo, uma semana do acidente que matou o seu Ornaldo. E os filhos do seu Ornaldo vieram até os estúdios da Record para conversar com a gente. Indignado, revoltado, um sentimento assim de vazio. Quando deu a notícia ali, cara, a gente ficou... Desespero. Desespero total. Não sabia expressar, eu fiquei desesperado, me joguei no chão. Quem era o seu Ornaldo? Assim, é uma pessoa inteligente, assim, dedicada, gostava muito do que ele fazia, gostava muito de dirigir. Uma pessoa, assim, gentil no trânsito, da passagem. Meu pai era uma pessoa muito amada, muito querida na região, todo mundo conhecia ele, todo mundo, assim, ficou arrasado. Meu pai não teve culpa de nada, Gotino. Acredito que ele nem tenha visto o carro ali. A pista estava totalmente livre, haviam 3 faixas ali. Essa história começa a 2 quilômetros da batida. Câmeras de segurança mostram Fernando Sastre Filho saindo de um clube de pôquer em São Paulo, no domingo passado. É madrugada. O empresário aparece acompanhado da namorada. Eles vão até o carro de luxo estacionado do outro lado da rua. O casal parece discutir. Um amigo e outra moça se aproximam. Depois de alguns minutos, Fernando e o amigo entram no carro. As duas jovens entram num outro, estacionado atrás. Às 2h21, eles deixam o local. Esta câmera mostra o deslocamento dos 2 veículos. O acidente acontece minutos depois. A batida mata o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, casado, pai de 3 filhos. Ele não merecia morrer, não. Um pai de família. Ele tinha tudo pela frente. Essas imagens feitas logo depois do acidente mostram como ficaram os carros. O amigo do empresário, que estava no banco do carona do carro de luxo, foi internado em estado grave. Depoimentos de testemunhas reforçam a versão de que Fernando bebeu antes da batida. Como conta essa mulher, a primeira a chegar ao local. Eu cheguei próximo da Porsche, mas não consigo te precisar se as garrafas eram realmente de bebidas, mas haviam garrafas no passageiro, no chão do passageiro, na cor verde. 2 dias depois do acidente, ela prestou depoimento e não falou sobre as garrafas, mas disse que Fernando aparentava estar bêbado. A pessoa diz o seguinte, que ele estava com um andar cambaleante, né? Uma voz pastosa e um andar cambaleante indicando a ingestão de uso de álcool. De acordo com o inquérito, apenas um relógio foi encontrado dentro do carro. Outra testemunha ouvida na quarta-feira disse que Fernando bebeu uns drinks no jantar. Não fala exatamente que o autor teria tomado, mas fala de uma forma mais genérica. Pois nós temos, na casa de pôquer, onde eles ficaram, dizendo que houve uma discussão no sentido do autor não pegar o carro para dirigir. Depois do acidente, o empresário chamou a mãe ao local. Ao chegar, ela pediu aos policiais para levar Fernando a um hospital, alegando que ele estava ferido no rosto. Os PMs permitiram, mas não o encontraram no hospital indicado pela mãe para realizar o teste do bafômetro. A Polícia Militar instaurou uma sindicância para apurar a conduta dos agentes e as imagens das câmeras corporais estão sendo analisadas. O carro que provocou o acidente na zona leste de São Paulo é do mesmo modelo desse aqui. Um esportivo de luxo de alta performance, que vale mais de R$1 milhão, chega a 330 km por hora e vai de 0 a 100 em pouco mais de 3 segundos. Segundo os especialistas, esse carro foi programado para alta velocidade. Pneu, roda, motor, aerodinâmica. E isso requer muito mais cuidado do motorista.
ainda mais no trânsito das grandes cidades. Este perito analisou as imagens do acidente a pedido do Domingo Espetacular. Segundo ele, o carro pilotado por Fernando estava a 160 km por hora, apenas 20 segundos antes do acidente. Essa primeira imagem do posto de gasolina mostra o Sandero numa velocidade compatível com a via, uma velocidade baixa de 35, 36 km por hora. E logo depois, um veículo que até é difícil ver nas filmagens, ele é uma mancha, que ele é muito rápido, as câmeras têm dificuldade de perceber o veículo, mas entendemos que só pode ser o Porsche, porque é o único veículo que está nessa velocidade tão alta. E ele se movimenta a aproximadamente 160 km por hora. Ele aponta para uma tentativa de Fernando para desviar do carro de Ornaldo. Você também percebe, no segundo ponto, você percebe que ele tenta jogar o carro para a esquerda. Então ele está efetivamente desviando, tentando desviar da Sandero logo antes do acidente. Isso não é suficiente e ele colide com a Sandero a 135 por hora, aproximadamente. A batida a essa velocidade é tão forte que é como se o carro de Fernando tivesse despencado em cima do carro do Ornaldo. O peso dele em cima da Sandero seria mais ou menos de 1.500 kgfm, que é mais ou menos o peso do carro. Aqui eu estou falando que é mais do que isso. Quase 40 horas depois da batida, Fernando Sastre Filho se apresentou a uma delegacia. Chegou acompanhado de 2 advogados e da mãe. O empresário não tinha nenhum ferimento aparente no rosto, como alegou a mãe no dia da batida. O delegado pediu a prisão temporária dele. Para a polícia e o Ministério Público, a medida era necessária para que testemunhas não se sentissem ameaçadas com a liberdade de Fernando. Mas a juíza Fernanda Helena Benevides Dias negou o pedido, por não trazer provas concretas que pudessem indicar esse risco. No depoimento, o empresário disse que tentou desviar do carro à frente, mas apagou depois da batida e não se lembra do que aconteceu. Ele declarou que dirigiu um pouco acima do limite de velocidade permitido da avenida, mas não conseguiu dizer qual era a velocidade. E negou ter consumido álcool ou drogas. Fernando foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, lesão corporal e fuga. Em outubro do ano passado, o empresário teve a carteira de habilitação suspensa por ter estourado o limite permitido de multas. Ele já foi suspenso por dirigir em alta velocidade no estado do Paraná e cumpriu um período de suspensão, fez um curso de reciclagem e pegou a sua carteira de habilitação agora há 12 ou 15 dias. E novamente veio a andar em excesso de velocidade, como as imagens mostram, né? Juridicamente falando, isso não serve como antecedente. Mas sim, isso vai prejudicar a defesa dele. Vai criar um histórico de que ele era alguém que andava sempre em velocidade superior à permitida. No depoimento, a mãe de Fernando, Daniela Medeiros Andrade, explicou que não foi para o hospital, como disse aos policiais, porque tomou um remédio e não tinha condições para dirigir. Os advogados do empresário registraram no processo ameaças que eles e a família de Fernando receberam e disseram que o cliente é vítima de linchamento na internet. Ninguém sai de casa ou ninguém sai de uma balada, de uma festa, quer que seja, de um jogo, para matar alguém, né? Então, esse linchamento que está acontecendo em cima do meu cliente só está prejudicando o caso. Investigadores recolheram os HDs do clube de pôquer que armazenam os vídeos das câmeras de segurança. Mas nenhuma imagem de Fernando foi encontrada. Tem um sistema que grava, segundo eles, e ele apaga a cada 3 horas. Né? Então ele vai sobrepondo as imagens, né? A sócia do clube disse à polícia que não reparou se o empresário consumiu bebida alcoólica. Segundo ela, Fernando gastou R$1.000 naquela noite. Ontem, a Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva de Fernando. O delegado Nelson Alves alegou que o empresário tem poder aquisitivo elevado e pode ameaçar ou subornar testemunhas. Para nós existe a questão do risco que ele saia do estado ou saia do país, né? O Ministério Público de São Paulo emitiu parecer favorável ao pedido de prisão preventiva e pediu a suspensão da carteira de motorista de Fernando, a apreensão do passaporte e a fiança no valor de R$500 mil.
A defesa de Fernando informou que só vai se manifestar depois que tiver acesso aos documentos. Eu peço justiça, né? Meu pai, ele não merecia o que aconteceu. Não pode ficar assim. Eu tenho aqui nas mãos uma Bíblia. Vocês trouxeram essa Bíblia hoje. Por quê? Essa Bíblia é a Bíblia do meu pai, Gotino. Inclusive, ela tá marcada a página que ele parou de ler e é muito forte a mensagem. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Obrigado por vocês terem vindo, atendido a gente aqui para contar um pouquinho da história desse homem trabalhador. Pai de família. Pai de família. Um amigo, né? Um amigo, meu melhor amigo. Eu mandava mensagem para ele, falava assim: pai, vamos encostar ali pra gente comer. E a gente ia lá, comia, batia um papo, ficava ali 1h, 40 minutos ali. E, cara, eu não sei quando eu voltar a trabalhar, como é que vai ser, Gotino, pra mim parar, comer um lanche sem meu pai, cara. Vai doer demais. Então, meus brothers, qual o sentimento que fica ao assistir uma reportagem dessa, uma entrevista dessa dos familiares do senhor Ronaldo? Não dá. Não tem palavras que possam confortar o coração desse filho nesse momento. Não é verdade? Não tem palavras. Eu só vou pedir. Sei que eu sou muito pequenininho, entendeu? E esse vídeo aqui pode não chegar em quem tem que chegar, mas eu peço que a justiça seja feita, que esse cidadão pague pelo crime que ele cometeu, que ele nunca mais pegue num volante. Que ele nunca mais pegue num volante. Ele tem que ser caçado para sempre. A família está reclamando, né, que ele está sendo linchado na internet, né, nas redes sociais. Vocês querem o quê? Vocês querem o quê? Não é incitar a violência, mas num país onde parece que a impunidade impera para quem tem dinheiro, hoje as pessoas têm nas mãos esse veículo que é a internet para tentar, pelo menos, rogar por justiça dessa forma, né? Ah, mas não pode ser feita sob ameaças. As pessoas ficam indignadas, as pessoas ficam com raiva. Esse é o sentimento, é raiva. É raiva. Porque ali aconteceu tudo errado. O cara já fez o que fez. O cara não ficou no local do acidente. O cara se evadiu para sair do flagrante, obviamente, né? Deve ter uns 10 advogados ali com ele, tentando provar sei lá o quê. Vai provar o quê, cara? O cara tá todo errado, tá todo errado. O que não falta é câmera mostrando tudo que ele fez, do momento que eles saíram lá da boate que eles estavam até o momento que ele provocou ali essa tragédia. E só fica o quê? A sensação de impunidade para a família e para todos que estão comovidos com a perda dessa família, assim como eu, entendeu? Eu peço para que a justiça seja feita e esse cidadão seja engaiolado, sim, pague pelo crime que ele cometeu. Que todo o dinheiro que a família dele tenha não seja suficiente para abrandar a pena dele. Ele tem que pagar, sim. Porque se ele não pagar, amanhã ele está com outro carro de luxo, colocando a vida do seu filho em risco, da sua mãe em risco, do seu pai que está na rua trabalhando em risco. E o miserável não sofreu um arranhão, né? Um arranhão, como é que pode? Poxa, Cristian, você está desejando o mal dos outros? Não, cara, eu não estou desejando o mal de ninguém. O que eu fico impressionado é que muitas das vezes quem provoca a dor, quem provoca a morte, quem tira o ente querido de uma família, muitas das vezes não sofre um arranhão. Vai vendo, hein? Ah, não, ele vai pagar lá na frente, a justiça divina não falha. Tá errado, nós não temos que esperar a justiça divina. A justiça tem que ser feita aqui. Ele tem que pagar pelo que ele fez aqui. Ele tem que ser caçado, não dirigir nunca mais, e ele tem que ser preso. Preso. Ele tem que ficar enjaulado igual um animal, porque ali não foi um acidente. Já foi comprovado aí, né, que ele estava ali a mais ou menos uns 130 km por hora.
A rodovia de maior velocidade aqui no nosso país é de 110 km por hora para veículos de passeio. E ele nem estava nessa rodovia, não é verdade? Pois é. Então fica aí o lamento. Eu deixo aqui as minhas condolências para a família do senhor Ornaldo. Eu consegui sentir a dor desse rapaz, desse filho, que chora ali a perda do seu pai, que não vai ter mais o seu pai, como ele falou, para conversar, para almoçar junto. Eu consigo sentir a dor desse rapaz porque eu não tenho mais meu pai. E eu não perdi meu pai dessa forma estúpida que ele perdeu, não, tá? Então fica aí o meu apoio, se é que tem alguma forma de dar apoio a um filho que perde o pai dessa maneira. Entendeu? Fica aí minhas condolências, meus pêsames para a família, para a esposa, filho, para a mãe do senhor Ornaldo, para esse brother aí que estava trabalhando. Deixo os créditos aqui ao Domingo Espetacular, o link da reportagem, para quem quiser acompanhar lá, a reportagem na íntegra, tá bom? Todos os créditos para o Domingo Espetacular. E eu vou ficando por aqui, pedindo por mais justiça nesse país aqui governado por bandido. E que só tem regalia para bandido. Fica aqui o meu apoio à família.